haters, eu sou a Isabela, de um livro após o outro, e vim aqui começar mais um vlog pra vocês neste vlogmas. Dessa vez é lendo o livro Magnus Chase e os Deuses de Asgard. É o primeiro livro, que é A Espada do Verão. Essa é uma trilogia do Rick Riordan que fala sobre a mitologia nórdica. Eu já tenho esse livro desde acho que 2017 e faz muito tempo que eu quero muito ler esse livro, desde quando ele lançou, na verdade. Porque eu gosto muito de Percy Jackson, já li também Os Heróis do Olimpo, que eu gostei muito também. Recentemente nesse vlogmas eu li as crônicas dos Kane, que eu não vou falar minha opinião. Assistam o vlog pra vocês saberem aí o que eu achei desses livros. Mas enfim, agora chegou a hora do quê? De ler Magnus Chase. Eu tava muito ansiosa pra ler esse livro, inclusive eu li um livro do Neil Gaiman, que é mitologia nórdica, pra me inteirar um pouco sobre esse assunto, porque eu não sei nada de mitologia nórdica, a não ser Thor. Foi uma leitura bem interessante, assim, eu consegui aprender bastante coisa, assim, da mitologia nórdica, dos deuses e tudo mais. Agora eu vou ler Magnus Chase. Esse livro aqui, ele vai contar a história do Magnus Chase, né? Nem sei muito bem a sinopse. Mas Magnus Chase, ele também não sabe de nada de mitologia nórdica, nada dessas coisas. Mas ele perdeu a mãe dele num terrível acidente, esse acidente misterioso. Até onde eu entendi, ele mora nas ruas por causa desse acontecimento, porque a mãe dele dizia pra ele não procurar um tio dele, enfim. E aí ele viveu nas ruas, acho que 2 anos, desde esse acidente que a mãe dele faleceu, até que o tio dele, justamente esse tio que a mãe dele dizia pra ele correr, acaba confrontando o menino e fala sobre mitologia nórdica, que tudo isso é real e tudo mais, e que tem uma espada perdida que pertenceu ao pai do Magnus, que por acaso era um deus, ou seja, é um deus, né? Mas aí algumas coisas vão acontecer com o Magnus, que eu não vou falar porque senão vai ser spoiler, porque não tá na sinopse. Enfim, eu cheguei na página 80 e poucos, quase 90, no capítulo 3. E o que eu tenho a dizer pra vocês, gente, é que eu estou adorando essas primeiras 100 páginas. O Magnus Chase me lembra muito de Percy Jackson, só que o Magnus Chase ele é mais velho do que Percy Jackson. E a gente vê essa diferença entre os personagens, entre a personalidade dos personagens também. Mas assim, me lembra um pouco por conta do jeito como o Magnus começou a narrar o primeiro capítulo. Que é bem assim o estilo de Percy Jackson, em que ele pega e começa a falar, tipo assim, um pouco sobre ele e um pouco, tipo, como se ele estivesse falando do futuro e estivesse começando a contar uma história. Então é bem o jeito como o Percy também começou, acho que, o primeiro livro. Mas são personagens bem diferentes, maturidades diferentes e tudo mais. Mas eu gostei muito do Magnus, dá pra ver que ele é muito simples, assim, por ter passado todos esses anos na rua, vivendo nas ruas, a gente consegue perceber muito isso, que ele é uma pessoa simples. E eu achei que esse começo, ele foi um começo, assim, bem de Rick Riordan, que não fica se demorando em muitos detalhes, não fica se prolongando em coisas que não fazem tanta diferença pra história, sabe? Então o começo ele foi bem direto ao ponto, a gente tinha ali um resumo, a gente tinha um resumo ali por conta do Magnus, o que tinha acontecido com a mãe dele, por que ele tava nas ruas, enfim, tudo mais, ao longo de certas cenas. Eu gosto bastante desse começo de todos os livros do Rick Riordan, são começos bem interessantes. Então eu gostei bastante das primeiras páginas, e agora o Magnus, né, ele já viu o tio dele, já começou a saber um pouco mais de mitologia nórdica. Ele ainda tá aprendendo, né, ainda tá descobrindo algumas coisas, mas eu tô bem na parte em que o Magnus, ele chega em um hotel. E eu fiquei bem surpresa porque tem um extra desse hotel e eu nunca entendi o que era esse hotel. E agora eu tô entendendo o que é esse hotel, gente. Então agora eu tô curiosa. Tô curiosa saber o que mais tem nesse hotel. O que será mais coisa que a gente vai ver nesse hotel. Eu tô numa parte que não tem muito a dizer pra vocês, porque eu tô bem, tipo, no começo, sabe? Não aconteceu muita coisa ainda. Mas é um começo que já me deixou intrigada. Teve aí algumas coisas da mitologia nórdica que eu tô achando bem interessante. É bem diferente das outras mitologias, né? Porque são nomes bem difíceis e tudo mais. Mas eu tô achando muito, muito interessante essa mitologia. Todas essas informações novas. Tem alguns pequenos mistérios acontecendo que estão me deixando curiosa também. Enfim, eu tô gostando bastante desse começo. Foi um começo, assim, que me deixou bem curiosa por mais, sabe? Eu realmente fiquei, assim, querendo ler mais e tudo mais. E vamos ver o que o Magnus vai apontar nesse livro.
E eu vim aqui atualizar vocês sobre como está indo a minha leitura de Magnus. E eu já estou na página 206, na metade do capítulo, acho que 32. No final do capítulo 32. E eu estou gostando muito desse livro, gente. A leitura tá muito fluida, muito fluida. Eu achei que talvez eu fosse confundir um pouco da mitologia nórdica. Não confundir, mas que eu fosse ter ali uma dificuldade em lembrar, tipo, os deuses, lembrar certas coisas, assim, da mitologia, conforme a história ia aparecendo, né? Mas não. É bem interessante o jeito como o Rick Riordan ele vai colocando todas essas informações sobre a mitologia em forma de diálogos e fica, tipo, tudo muito simples de entender e fácil de lembrar, sabe? Inclusive, no final dele, eu acho que ele tem até, tipo, um glossário e tudo mais. Eu não quis dar muito uma olhada pra não pegar spoiler de alguma coisa. Não sei se tem spoiler, né? Mas se tiver, eu gosto bastante desses glossários porque facilitam muito a leitura. Eu também estou gostando muito dos personagens. O Magnus foi um personagem que me cativou desde o começo, desde a primeira página. Eu já gostei muito dele. Mas parece que conforme a gente vai conhecendo mais o personagem, vai vendo assim mais um outro lado do personagem, eu tô gostando cada vez mais desse personagem e... ai, Magnus é perfeito, gente. Também eu percebi que tem muita representatividade. Nós temos dois amigos que acompanham o Magnus nessa jornada, além da Sam, que é um anão e um elfo. Já são personagens bem diferentes, né? Tipo, criaturas diferentes. Então eu tô gostando bastante dessa diversidade dos personagens e também a Sam. É incrível, gente. A Sam é incrível. E uma coisa que eu percebi é que nos outros livros, né, nas outras mitologias, a gente vê muita presença dos deuses. Não tanto pra resolver os problemas, né, mas assim, pra auxiliar os semideuses ou os mágicos, né, no caso de Crônica dos Kane. E aqui nesse livro a gente não tem tanta presença dos deuses. A gente tem a presença de deuses menores, mas não como Odin, ou Thor, ou Loki. Inclusive, Odin faz muitos anos, muito tempo, que ele não aparece, então as pessoas não sabem nem se ele está vivo. Achei bem interessante, assim, essa questão, essa particularidade da mitologia nórdica nesse livro aqui, de não ter tanta presença dos deuses, de ter deuses menores. Eu tô gostando bastante de aprender mais sobre essa mitologia. Eu achei que fosse ficar um pouco confusa, mas tá super tranquilo de entender. E eu tô gostando muito, porque a gente tá começando a entender qual vai ser a missão do Magnus. No capítulo que eu tô, a missão dele meio que já começou. A gente tava ainda entendendo a importância da missão dele, por que aquilo era importante e tudo mais, né? Que ele vai ter que ir atrás da espada do pai dele. Enfim, então eu tô achando bem interessante toda essa questão, me deixando muito intrigada pros próximos capítulos. E o começo eu não contei pra vocês, mas... porque eu acho... não sei se é um spoiler, não tá na sinopse. Mas acontece, tipo, no primeiro capítulo. Mas acontece uma coisa com o Magnus que eu não esperava, tipo... não esperava mesmo. Ninguém nunca tinha falado, eu nunca tinha pegado esse spoiler de uma certa forma. E eu não esperava, e eu fiquei muito chocada. Isso me deixou muito curiosa pra saber o que vai acontecer nos próximos livros. Tá sendo uma leitura muito fluida, eu tô gostando muito mesmo. Tô muito intrigada com toda a mitologia e com a jornada do Magnus. E amando os personagens, gente, amando. Inclusive tem um dos personagens que ele se comunica por linguagem de sinais. Por isso que eu disse que tem muita representatividade e diversidade nos personagens. Eu não achei que eu fosse gostar tanto de Magnus Chase. Eu acho que nós temos aí um novo favorito. Gente, esse livro é simplesmente incrível. Eu gostei muito de como os 9 mundos de Asgard, né, o Magnus Chase e seus amigos acabaram visitando algum desses mundos. Eu achei muito interessante como eles eram mesclados com a cidade de Boston, como a gente via, assim, sabe, essas nuances. Gostei muito dos deuses, das aparições, a gente vê vários deuses. Acho que na última update que eu fiz pra vocês, eu disse que não apareciam muitos deuses, né? Mas é porque naquele momento eu acho que tinham aparecido uns 2 deuses só. Mas depois apareceu vários outros deuses, conforme toda a jornada do Magnus ia se desenvolvendo, vários outros deuses apareceram. E eu ficava cada vez mais chocada com a aparição dos deuses. Eu achei muito interessante os deuses e as personalidades deles,
as coisas do passado de cada um, sabe? Eu achei bem interessante. Gostei muito também da participação deles na história, porque vários deles não podiam fazer, tipo, muita coisa pra impedir o lobo, né, o lobo Fenrir, né, o lobo de Loki lá de se soltar da prisão dele e tudo mais. Eles não tinham muito o que fazer, mas de alguma forma, às vezes eles ajudavam o Magnus de algum jeito ali. Gostei muito dos amigos do Magnus, gente do céu. E deixa eu contar pra vocês que no começo tem um crossover com Percy Jackson que eu não me dei conta, eu fiquei tipo com aquela pulga atrás da orelha, mas nem me toquei. Aí eu fui perguntar pra Fer, porque aquilo ficou sabendo na minha orelha assim, eu peguei e fui perguntar pra Fer. Falei, Fer, é isso mesmo que eu tô pensando? Na hora que eu tava escrevendo a pergunta, que eu me toquei, eu falei, claro que é isso que eu tô pensando, o que vai ser? Enfim, adorei esse crossover com Percy Jackson, amei demais. Quero ver se vai ter aí mais crossovers nos próximos livros, que eu fiquei muito curiosa. Os personagens são incríveis, gente. O Magnus é simplesmente incrível. Ele é muito sarcástico, ele tem muito humor, mas eu gostei bastante do personagem porque, por ele ter vivido 2 anos nas ruas, assim, ele meio que sabe o que realmente importa, sabe? Então é um personagem, assim, que tem muito a nos ensinar, muito mesmo. Então eu gostei bastante desse personagem, dessa ironia dele, desse sarcasmo e do humor que ele traz pra história. Dessa também de questão de valores, sabe? É muito interessante como o autor vai colocando isso nas escolhas do personagem, vai nos mostrando ali os pensamentos do personagem durante a jornada dele. E também a personagem Sam, eu acredito que traz muita representatividade não só como mulher, e realmente traz muita representatividade porque a Sam é simplesmente incrível e ela tem um papel muito importante na história, na jornada, nas batalhas, nas lutas, enfim. Ela é estrangeira e a família dela, se eu não me engano, veio do Iraque, então nós também temos assim uma representatividade de estrangeiros, principalmente das pessoas que vêm dessa parte do mundo que tem muito preconceito. Até a Sam, ela cita em uma parte da história que ela sofreu um certo preconceito, principalmente na escola, que diziam que ela é terrorista, enfim, que faziam piadinhas com... é tipo um véu, né, que usa, que eu esqueci o nome daqui, acho que era hijab, uma coisa assim. Enfim, então traz muita representatividade pra história, mas também traz muito essa luta contra o preconceito, xenofobia, enfim, vários outros preconceitos. Também tem o elfo que eu disse pra vocês, o anão, eles também trazem muita essa coisa de preconceito, porque os dois sofreram muito preconceito, inclusive o elfo, ele é surdo e ele se comunica por linguagem de sinais, que eu achei incrível, gente, eu achei incrível, porque a história não ficou confusa com essa linguagem de sinais, porque claramente o personagem não fala, então ele faz linguagem de sinais, mas pra falar a verdade, eu achei que ficou ainda mais interessante, porque era muito engraçado em várias cenas em que ele se comunicava e o Magnus ficava tipo, será que ele quis dizer isso? Por causa que alguns sinais eles meio que são parecidos, né? Então o Magnus até mesmo ficava se confundindo ali com o que o amigo queria dizer. Eu achei muito interessante esse elfo, eu acho que ele trouxe muita representatividade. Foi um personagem muito interessante mesmo, que eu gostei bastante. E também uma coisa que eu fui percebendo ao longo da história, eu acho que principalmente depois que eu fiz esse update pra vocês, né, o último update, é que esse livro aqui, o que eu achei mais interessante é que ele traz muita modernidade, então smartphones e toda a tecnologia de hoje em dia. Então é muito engraçado ver alguns deuses tentando lidar com toda essa tecnologia, sabe? Eu achei bem interessante de misturar essa parte da mitologia com a tecnologia, porque em Percy Jackson os semideuses não podiam usar telefones, né? Porque os monstros poderiam rastrear eles muito facilmente, então eles meio que evitavam essa parte de tecnologia, mas tinha tecnologia por conta do Dédalo, né? Enfim, por conta de outras pessoas ali, semideuses, deuses menores que traziam uma certa tecnologia, mas aqui eles realmente utilizam tecnologia do mundo, sabe? Então é bem mesclado, assim, não são coisas completamente diferentes, tipo, os 9 mundos e um mundo aqui, né? Tanto que o mundo aqui é um dos 9 mundos, né? Mas enfim, é tudo meio que mesclado, um mundo no outro, não são coisas completamente opostas ou completamente diferentes. E também aqui eu esqueci de dizer pra vocês, mas tem uma profecia. Eu achei muito legal porque em Crônicas dos Kane não tem profecia. E esse aqui tem, então eu tava com saudades. Tava com saudades dessa profecia, de ver a profecia se realizando e tudo mais. E eu confesso que essa profecia aqui foi um pouco difícil, sabe, de desvendar assim ao longo da história. Algumas coisas ficaram mais claras só no final mesmo. Mas enfim,
Amei esse livro, gente. Amei. A Fer, inclusive, falou que os personagens favoritos dela são o Magnus Chase e o Percy, e eu concordo com ela. São os meus personagens favoritos também. O Magnus Chase é simplesmente incrível, gente. E eu amei muito essa história. Fiquei me perguntando por que eu não li esse livro antes. Eu gostei muito, muito, muito mesmo. Tô apaixonada e louca pra ler o terceiro livro. Já tô pensando no terceiro. Tô louca pra ler o segundo livro, gente. Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra você não perder, porque em breve vai ter mais um vlog lendo o segundo volume dessa trilogia aqui, que eu tô muito, muito ansiosa. Então eu vejo vocês no próximo vlog.